É com muita alegria que temos a oportunidade de estar com todos vocês aqui, todas vocês, para a gente poder refletir um pouco em torno da temática proposta para o nosso momento de reflexões da manhã de hoje. Nós iremos dividir a nossa apresentação em dois momentos. Eu irei inicialmente fazer uma breve reflexão em torno do tema e, posteriormente, nós teremos em torno de 30 minutos, mais ou menos, para podermos refletir em torno do tema juntos, tá ok? Uma observação importante para o nosso momento aqui de reflexões é que o nosso objetivo não vai ser necessariamente tratar de como nós podemos construir o que eu vou apresentar aqui com as ferramentas do Google, porque isso seria um minicurso mais numa perspectiva procedimental, mas a gente quer poder tratar do tema, apresentando o potencial da ferramenta, das ferramentas, para os nossos desafios no dia a dia. Mas, dentro do possível, a gente pode ir mostrando, no momento das perguntas, algo relacionado a como, de repente, acessar e montar esses espaços que nós iremos usar aqui para as nossas reflexões. Nós escolhemos essa imagem porque compreendemos que a existência humana ela pode ser simbolizada com a metáfora do caminhar, do seguir. Cada um de nós vai, dentro do nosso contexto histórico, encontrando as estradas, os caminhos, e vamos construindo a nossa existência, seja numa perspectiva individual e coletiva, ou coletiva, à medida que nós caminhamos. E hoje eu vou estar falando, dentro dessa temática, tendo como referências básicas a obra de Vygotsky, que trata a questão da construção do conhecimento dentro de uma perspectiva socio-interacionista, como também a perspectiva do professor Paulo Freire, especialmente dentro do texto dele, clássico também, Pedagogia da Autonomia. E, nesse sentido, nós iremos estar tratando esse tema, gestão, cooperação e atividades síncronas, melhor dizendo, e assíncronas. Nós pegamos o tema e colocamos praticamente focado nos conceitos ou nas noções que vão basear a nossa reflexão inicial. O primeiro aspecto que nós gostaríamos de tratar é a compreensão de que nós, seres humanos, é que construímos as instituições juntos, tanto numa perspectiva histórica quanto existencial, tanto individual quanto coletiva, nessa tensão entre o coletivo e o individual. Uma unidade de ensino é o que nós, seres humanos, que estamos vinculados a ela, no contexto inicial da comunidade escolar, como também no contexto social, que envolve o Estado, no nosso caso, o Estado na dimensão do município,
são instâncias desse Estado, especialmente a instância Secretaria Municipal de Educação, que possibilita que juntos construamos ao longo do tempo histórico as unidades de ensino, seja enquanto rede, seja enquanto a unidade em si, no seu contexto. Nessa caminhada, portanto, eu apresento esse conceito de gestão democrática inclusiva, acrescentando mais um adjetivo à gestão, além de democrática, só com o objetivo de problematizar essa concepção humana que dentro do Brasil, especialmente na história mais recente do nosso país, a partir da última redemocratização e a construção da Carta Magna do nosso país, também denominada de Constituição Cidadã de 1988, essa compreensão ou esse princípio da gestão democrática foi um grande passo na reconstituição da sociedade brasileira ou, numa outra perspectiva, na continuidade da construção histórico-social da nossa nação, após um período extremamente desafiador, que foi o da ditadura civil-militar, que dominou por décadas a formatação de políticas que não eram inclusivas no sentido mais amplo do conceito de gestão democrática. Agora, a própria democracia e a gestão que se baseia nela como princípio fundante precisa ser problematizada, porque desde o período arcaico da sociedade grega, especialmente no contexto da polis grega, em que essa construção foi estabelecida, a concepção de democracia da Grécia arcaica, que nós temos como referência, ela foi uma democracia de não inclusão, porque só quem era cidadão, efetivamente, tinha o direito a participar na ágora, debater e construir as políticas, digamos, no conceito contemporâneo, públicas daquela polis. Atenas, obviamente, foi a grande referência dessa construção, uma grande síntese dentro da diversidade do mundo grego, mas ela tinha, no seu princípio, a não inclusão de todos, que é um conceito que, ao longo do tempo histórico, vai se ampliando. E a tensão entre inclusão e exclusão, ela é permanente, desde o nascedouro deste conceito. A gente vai ter, dando um salto temporal, vai ter uma experiência no Ocidente extremamente emblemática, que é a da chamada Revolução Francesa, que essa concepção, essa experiência, ela, de certa maneira, está na base da construção da gestão democrática, ou desse princípio, dentro da história do pensamento político brasileiro, e, de certa maneira, nos influencia bastante. Lá, em 1789, nós vamos ter uma experiência inclusiva dos excluídos, mas logo depois, quando um grupo hegemônico domina o processo revolucionário, a chamada burguesia, isso se estabelece como a democracia pós-revolucionária, num quadro explícito de exclusão dos próprios revolucionários, no sentido mais amplo daquela sociedade naquele contexto histórico. E aí nós vamos avançando, vamos ter a experiência da Revolução Russa, e essa experiência, em 17, ela vai ter também um momento de inclusão,
e, posteriormente, por outros caminhos do tensionamento inclusão e exclusão, de uma forma bem específica para cada cultura, esse tensionamento continua. No Brasil, especificamente, mesmo dentro do contexto dessa chamada Carta Cidadã, ela também, na sua estrutura, ela tem um contexto de aparente inclusão, e a democracia pode, como recentemente estamos vivenciando, inclusive, ao longo desse processo da chamada Nova República e etc., a gente percebe que a democracia, ela também possibilita, no contexto da representação que temos hoje, essa democracia representativa, ela possibilita que a gente tenha efetivamente um quadro de exclusão, apesar do discurso de inclusão. E o mais interessante é que, como a educação política da nossa população ainda é extremamente difícil de alcançar uma concepção de existência efetivamente baseada numa ética da participação e numa ética do respeito à diversidade, a nossa prática democrática, ela tende, no conflito entre a inclusão e a exclusão, a termos efetivamente um uso da democracia para distanciar o próprio cidadão da participação efetiva da gestão da coisa pública. E, nesse sentido, isso, como a escola, a unidade de ensino, ela está mergulhada nesse contexto histórico-social, ela vai refletir essa realidade. Por isso que, dentro da gestão democrática, que eu estou intencionalmente chamando de inclusiva, é necessário que a gente esteja muito vigilante para promover, dentro dos espaços educativos, sejam eles em que níveis forem, da relação da comunidade escolar dentro da unidade de ensino, seja nas relações das unidades de ensino entre si e a própria secretaria em processos de efetiva cooperação e se distanciando cada vez mais de processos que efetivamente não gerem, não fortaleçam essa relação do que estamos chamando de gestão democrática inclusiva. Os próprios gregos usavam uma palavra muito interessante chamada filatélia, essa filautia, melhor dizendo, que significa amor a si mesmo, e não tem a ver com o conceito teológico dogmático do egoísmo enquanto algo negativo. É uma outra concepção, de outra natureza. E, nesse sentido, portanto, refletindo sobre a história dos conselhos escolares na nossa rede, que foi iniciada na eleição de 1987, o início do nosso processo de eleição direta para gestores das unidades de ensino, na rede naquele tempo, a gente foi, no nosso estudo, na tese, percebendo que existe, de fato, algo em nós que nos mobiliza à participação quando nos conectamos a determinados movimentos sociais ou movimentos dentro da nossa própria existência, seja de qual seja a natureza desse movimento ou dessa mobilização. E aí a gente propôs uma noção que estamos construindo, baseando ainda teoricamente, que é, para que a gente tenha uma gestão democrática inclusiva, é necessário que a nossa ego-mobilização, ela de fato
se comprometa com essa democracia inclusiva. E como os gregos diziam à sua época, especialmente Aristóteles, no período arcaico, no seu texto fabuloso Ética a Nicômaco, ele vai defender o que nós concordamos, de certa maneira, com essa ideia, de que a ética é algo que a gente aprende fazendo e teoriza sobre ela à medida que a gente faz, e não o inverso. Enfim, a ética de uma gestão democrática inclusiva, portanto, exigiria de nós uma prática da gestão democrática inclusiva. Por isso que é importante pensar com Vygotsky em que o homem se constrói a partir da cultura onde ele está mergulhado e das interações que são estabelecidas dentro dessa cultura, a sua linguagem e a sua maneira de ser como ser humano vai se dando contextualizadamente dentro de um tempo histórico, dentro de uma cultura, e tudo isso o influencia. E a partir de Paulo Freire, essa consistência de que a gente precisa, dentro dessa construção do ser humano, possibilitar que ele efetivamente construa a sua autonomia. Sem uma gestão democrática verdadeiramente inclusiva, tensionando o máximo com a exclusão para que a dimensão inclusiva seja mais forte do que a de exclusão, a gente possa, de fato, construir em nós e naqueles que se relacionam conosco dentro de uma unidade de ensino, essa perspectiva política, essa perspectiva de uma ética verdadeiramente comprometida com esses valores. É óbvio que isso é uma meta, não é? Então, é a partir daí que a gente está caminhando nessa concepção de gestão democrática inclusiva. Ora, como é que a gente pode fazer uma gestão democrática inclusiva sem a cooperação? Sem que a gente una as pessoas, os seres humanos, que efetivamente estão interagindo conosco para construir a instituição que nós estamos vinculados profissionalmente e agindo. É preciso que a gente veja que ninguém vai construir uma unidade de ensino dentro do princípio da gestão democrática inclusiva sem que a gente não conecte cada vez mais seres humanos a podermos efetivamente, dentro das tensões da convivência, da existência humana, encontrarmos os caminhos, no plural, para, dentro do nosso momento histórico, fazermos o melhor possível para todos, e não para uma aristocracia, como no contexto da Grécia arcaica, a democracia da polis favorecia em detrimento da maioria excluída, como ainda hoje, quando nós elegemos os políticos, nos desconectamos da vida pública, não participamos e não tensionamos essa representatividade. A lei permite que eles decidam a partir de suas compreensões e dos seus interesses, portanto, o resultado é uma exclusão de nós mesmos, de uma aparente democracia que deveria ser cidadã, mas ela desconstrói a cidadania. Por isso, a importância de uma unidade de ensino que pode, ao longo das lutas cotidianas, construir uma educação política para que as futuras gerações, de fato, descubram a necessidade da participação. Por mais tenso que possa ser a convivência humana dentro de uma unidade de ensino, por várias questões, a gente defende que é necessário caminhar nessa direção. E, portanto, a atividade assíncrona, ela é uma atividade em que nós, aparentemente, estamos desconectados, distantes uns dos outros, mas nós temos a oportunidade de trabalhar juntos também para alcançar a superação de algum desafio que é posto no nosso contexto de trabalho, de existência dentro de uma unidade de ensino,
e das relações que essa unidade de ensino realiza conosco. É possível construir atividades que todos conectados dentro do seu tempo, da sua realidade, ajudem ao enfrentamento desse desafio, seja ele qual for, tanto simples quanto mais complexo. Então, a atividade assíncrona, como vocês já sabem, é aquela atividade que juntos nós podemos fazer em tempos e espaços diversos, mas focados no mesmo objetivo. E, portanto, a atividade síncrona é aquela em que nós realizamos no determinado espaço, seja ele físico ou não físico, físico no espaço da escola, da unidade de ensino, do Centro Municipal de Educação, ou num espaço virtual em que estamos juntos, como agora. Esse nosso minicurso é uma atividade síncrona, e nós estamos usando um espaço que vem ganhando cada vez mais força na nossa relação cotidiana, ou nas nossas relações cotidianas, e, portanto, é muito interessante a gente poder compreender isso. E a pandemia da Covid-19, ela nos fez descobrir, de certa maneira, ter a oportunidade de descobrir os valores, as possibilidades valiosas que esse espaço virtual pode trazer para nós, mesmo após a superação desse contexto da pandemia. Tudo isso junto ajuda a gente a caminhar nessa direção. Perdão. Mas veja, a Google é uma empresa que, dentro da sua concepção de missão, visão e o seu produto, pode favorecer a nós a construção de uma gestão democrática inclusiva, em que o grande objetivo é uma educação política, democrática, inclusiva, focada na construção da autonomia de todos nós. Como disse Paulo Freire, a concepção de uma educação focada no seu pensamento, especialmente para construir autonomia, todos nós aprendemos com todos nós. Estejamos nós na condição de quem ensina, no determinado momento, mas nunca perdemos a nossa condição de aprendente, de aprendiz. Quem ensina, sempre aprende. E quem aprende, sempre ensina. Essa relação docência-discência, ela é, na verdade, algo dinâmico, em que nós precisamos compreender essa dimensão tão importante para a construção de uma gestão democrática que eu estou chamando de inclusiva, para que a gente não mergulhe dentro de um conceito tão complexo como de gestão democrática e a gente não o problematize dentro dos seus desafios na hora da implementação que eu estou chamando na vida cotidiana, na vida prática, na sua dimensão ética. E aí nós vamos apresentar rapidamente para vocês essas 3 ferramentas que podem nos ajudar nessa construção. O Google Classroom, o Google Meet e o Google Agenda. Como é que a gente, de repente, pode utilizar essas ferramentas para que esses conceitos de gestão democrática inclusiva, de cooperação e de atividade síncrona e assíncrona nos ajudem a construir uma educação política em que o foco é a educação do indivíduo autônomo que possa problematizar a sua própria existência
e dentro da sua autonomia, que sempre vai estar sendo construída e reconstruída permanentemente, ele possa cada vez mais ser atuante e participe dessa realidade existencial em todos os espaços em que ele esteja. É óbvio que a gente também sabe que a Google, ninguém aqui é inocente, é uma instituição que tem a perspectiva capitalista, mas dentro da sua produção, ela favorece a conexão e a produção de ferramentas que nós podemos usar para além dos objetivos efetivamente capitalistas. Então, nesse contexto, essa caminhada, ela é infinita enquanto durar a nossa existência. E eu vou agora, então, apresentar para vocês o Google Classroom, tá? Tentando extrapolar uma concepção do Google Classroom como uma ferramenta exclusiva para ser uma sala de aula. A Google, quando construiu esse espaço e as suas ferramentas, a Google ela apresenta um foco que a gente pode efetivamente estar percebendo que aquela ferramenta ela pode nos favorecer na utilização em vários espaços, mas que ali eu tenho uma característica básica. Então, o Google Classroom, como o nome já está dizendo, é uma sala de aula virtual, em que nós temos o mural, nós temos as atividades, nós temos as pessoas que estão envolvidas nesse espaço virtual chamado de sala de aula, e eu tenho para quem, obviamente, constrói a sala e recebe o status de professor, o acesso a notas e outras funcionalidades que, para quem é estudante dela, não visualiza. Então, observem, eu já entrei direto nas atividades para mostrar para vocês duas realidades que são muito características da gestão democrática inclusiva dentro da nossa realidade enquanto unidade de ensino. Primeiro, como é que eu posso construir reuniões no Google Meet e eu ter o controle sobre esses links, o controle sobre datas, etc, etc, etc. Eu posso simplesmente usar o Google Classroom como um espaço de gestão democrática inclusiva, que é isso que eu vou mostrar aqui. Não vou abordar enquanto sala de aula, tá certo, gente? Mas eu posso construir no Google Classroom várias salas de aulas com vários grupos diferentes e poder gerenciar tudo a partir de uma sala de aula, dentro de um grupo de trabalho que a gente esteja construindo. E aí, veja bem, o exemplo, como é que eu vou saber as minhas reuniões, como é que eu vou saber as atividades que estão programadas para um grupo de trabalho, vamos chamar isso um GT, um grupo de trabalho. Eu estou imaginando aqui que nessa turma nós teríamos, especialmente, os dois gestores, a gente poderia ter aí todos os coordenadores pedagógicos da escola, poderíamos ter aí nessa sala de aula que eu vou apresentar todos os integrantes de outras áreas que sejam vitais para a gestão da escola e onde a gente possa estar tratando de temas específicos. E aí eu posso ter gente da administração, eu posso ter gente do conselho escolar, como o presidente e o secretário, enfim, depende do grupo de trabalho que eu esteja construindo. Então, observem, eu coloquei aqui, para eu dar como exemplo, o link da nossa reunião, o minicurso da GENAT de 2021, o link de acesso. Aí, o que é que vai acontecer?
Quando eu coloco o link aqui, o Google já vai estabelecer a data e ele vai montar uma sequência de atividades que a gente vai realizar na sequência de datas. E, ao mesmo tempo, como eu vou mostrar depois, a gente vai ter a socialização disso daqui na agenda do Google, que é uma agenda compartilhada com essa sala. E todo mundo pode ter uma agenda coletiva para poder estar acompanhando tudo, seja no seu notebook, no seu PC, ou, como geralmente nós utilizamos mais, no nosso celular, no nosso aparelho celular. A gente pode ter acesso em qualquer momento, a qualquer instante, e acompanharmos tudo. Então, aqui, ó, está o link da nossa reunião. Então, eu posso ter já programado todas as reuniões, porque eu programo por aqui, ele joga lá, e eu tenho efetivamente esse acompanhamento, tá certo? Esse é um primeiro exemplo, porque eu vou ter um grupo de trabalho de gestores, coordenadores, por exemplo, e a gente poderá estar ordenando e planejando todas as nossas reuniões com todos os links já definidos, ou paulatinamente colocado aqui para não atrapalhar muito, haja vista que nem todo mundo ainda se debruçou e se apropriou dessas ferramentas, e a gente precisa ir incluindo as pessoas naquilo que a gente poderia chamar de uma formação em serviço. Tá? Uma formação em serviço. Com muita atenção, com muita compreensão e, acima de tudo, com muita paciência carinhosa com quem não teve a oportunidade ainda de compreender a riqueza desses espaços e, portanto, precisam ser respeitados e não desrespeitados pela dificuldade. Porque senão a gente não consegue incluir a pessoa. Ela pode até criar um espaço, mas ela vai se sentir pouco acolhida. E isso é algo que é um desafio a ser vencido também. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo da pauta de reuniões. Como é que a gente pode, dentro de um grupo de trabalho, construir uma pauta, tá certo? Que ela seja cooperativa e que tenha como elementos o processo da gestão democrática inclusiva, que eu estou chamando, e que possa favorecer a autonomia das pessoas cada vez mais. Porque aprender a vivenciar a gestão democrática inclusiva numa perspectiva de educação para a autonomia do indivíduo é para a vida toda, como Freire defende e nós concordamos. E, nesse sentido, portanto, eu posso ter uma atividade, tá, em que eu coloco as observações que são importantes para que as pessoas tenham condição de compreender o que é que vai ser. Então, eu imaginei aqui uma reunião de planejamento geral da unidade de ensino, em que esse grupo de gestores e de coordenadores e o presidente do conselho escolar, o secretário, que devem, como diz a nossa lei da gestão democrática mais em vigor, em que a equipe gestora ela chama o conselho escolar, representado nesse momento pelo seu presidente, pelo seu secretário, e a gente poder estar tendo uma maior diversidade de diálogo, os coordenadores e até, dependendo da organização da escola, uma representação dos profissionais da educação, dependendo do tamanho da unidade de ensino, nessa reunião de planejamento, por que não? Faríamos um grupo de trabalho e nós colocaríamos, olha, gente, a nossa reunião de planejamento geral da unidade de ensino será no dia 12 de julho de 2021. São datas fictícias, tá certo? São datas fictícias. Receberemos sugestões até o dia 8 de julho para a pauta. E aí você pode tranquilamente colocar um Google Forms para que as pessoas possam
estar clicando, tá certo? E ela vai colocar o nome completo, bem simples, e suas sugestões para a pauta. E ela vai enviar para nós, ok? Então, voltando para cá, só uma pergunta, todo mundo viu? Ou eu fui muito rápido? Alguém poderia dizer para mim aí? Foi muito rápido? Foi muito rápido, Christian? Não, Éden, não. Teve Pra mim, alguém aqui, foi. teve alguém aqui que achou rápido? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, pronto. Tranquilo. Então, a gente vai continuar. Veja, eu tenho o Google Forms. Então, eu tenho tranquilamente como registrar quem deu a sugestão. Eu tenho uma listagem depois disso. Eu tenho até o Google, que eu não vou mostrar agora, uma estatística de participação. Isso já é um feedback para os gestores e para os coordenadores de si próprios e do grupo, aonde está a fragilidade de participação. E, a partir daí, a gente construir estratégias novas para que essas pessoas se sintam excluídas, que se excluíram por vários fatores, mas que, chegando próximo delas, a gente vai tentar descobrir o porquê. E, a partir daí, a gente pode cooperar para que elas vençam a dificuldade. E aí, veja bem, a gente poderá, num outro momento, colocar, por exemplo, numa atividade dessa, um doc, que quando você... não é um formulário, mas um doc onde a pessoa pode escrever tranquilamente, tá certo? Mas é interessante a estratégia do Google Forms, porque ele nos dá muito mais informações. Esse grupo aqui, pessoal, poderia ser um grupo em que os professores da escola, juntamente com os coordenadores e os gestores, podem estar construindo planejamento, podem estar construindo outras atividades. Eu posso criar uma sala só para construir uma atividade que vai ocorrer na escola, como uma feira de ciências, uma atividade comemorativa dentro do calendário da escola, enfim, toda aquela dinâmica que vocês efetivamente sabem muito mais do que eu, não é? E aí, voltemos aqui, portanto, essa seria a construção de uma pauta de uma reunião, tá certo? Mas eu posso também estar tratando aqui do RON de 2021, dos recursos, não é? Que são ordenados pelo município para beneficiar a colocação em prática de planejamentos pedagógicos da escola, que sem o recurso financeiro, que foi uma luta efetivamente hercúlea dos educadores que nos precederam, especialmente no período da ditadura militar, onde a maioria de nós aqui éramos ainda crianças ou jovens, no meu caso, né, que sou de 67, eu estava numa unidade de ensino e era estudante. E o que a gente sabe até hoje é que não adianta ter um ótimo planejamento se a gente não tem um financiamento que favoreça a colocação em prática disso, porque sempre a gente precisa de insumos para viabilizar a execução do nosso planejamento. Então, eu imaginei aqui uma situação que seria para nós levantarmos propostas de ações dentro de um grupo X de seres humanos da nossa escola, que poderia ser o grupo, essa atividade eu estou falando aí dentro desse Classroom, mas a gente poderia estar montando uma sala só para tratar do RON e do PDDE, não é? Dessas questões de financiamento que tira o juízo da maioria das pessoas que da nossa rede estão envolvidas com essa atividade, porque ela tem várias perspectivas que são extremamente desafiadoras e que só com a cooperação e dentro de uma perspectiva de participação, do que eu estou chamando de gestão democrática inclusiva, a gente pode estar efetivamente construindo
isso de uma maneira mais consistente para nós. O bom das ferramentas do Google é porque já fica tudo digitado, todo mundo colabora com a digitação e, efetivamente, quem está sendo a liderança desse processo dentro da unidade de ensino não vai precisar estar mais digitando. Ele copia e cola e joga dentro de um doc ou dentro de uma planilha e ele, efetivamente, não fará retrabalho, tá certo? Retrabalho é quando a gente faz uma coisa que já foi feita por outros e se perde e a gente simplesmente tem que fazer novamente, tá? Não tem como você pegar o seu caderno de anotações, por exemplo, fisicamente falando, e simplesmente você colocar no doc direto, porque você vai ter que digitar, ou então você vai ter que escrever aquelas ideias. Já no espaço do Google, eu tenho tudo digitado, eu só faço copiar e colar e aperfeiçoar o texto final, seja para debater no conselho, seja após a aprovação, levar para as instâncias do SPAG-DGE e, posteriormente, para o setor financeiro, para que os recursos sejam efetivamente aprovados e o recurso seja depositado na conta da unidade executora da escola e, a partir daí, ser executado. Então, a gente poderia, por exemplo, dizer assim, atenção GT do ROM, grupo de trabalho do ROM, que pode ser dentro de uma sala de aula como essa que eu fiz, como também pode ser, dependendo da complexidade da unidade de ensino e da organização que o grupo gestor, e que não são só os dois gestores, mas principalmente a representação do conselho escolar, como diz a lei, né? O conselho escolar, mas também os coordenadores, que são pessoas extremamente importantes e estratégicas dentro da gestão democrática que eu estou chamando de inclusiva da unidade de ensino. E, dependendo da experiência da escola, eu posso até ter outros membros, como os profissionais da educação e alguns pais até, que sendo do conselho escolar ou não, são voluntários para esse tipo de atividade, né? Pode ter até um pai que é contador. Olha que coisa boa tê-lo conosco num grupo de trabalho desse. Então, veja, a gente colocaria, sempre é bom colocar na atividade as informações de forma sintética para que todos tenham clareza disso. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, informações para esse grupo, né, de trabalho. Existem ações de custeio, que é material de consumo e de serviços, como a contabilidade e a manutenção na escola. São exemplos de ações de custeio. Existem também ações de capitais, em que a gente adquire equipamentos. E as observações, que porventura a gente tem acesso a partir das formações que o SPAG-DGE especificamente aí trata, a gente pode colocar até para facilitar exemplos. Os kits de consumo a serem adquiridos devem ter o seu valor total apresentado na ação. Exemplo, kit de material de expediente. Quanto é esse kit? R$ 1.500. Porque quem for propor já tem as informações e, por mais que ele se equivoque, ele tem um exemplo para seguir. E, em toda a contratação de serviço e manutenção, deverá constar por extenso o que é e o seu valor correspondente. Exemplo, limpeza de 2 caixas d'água, R$ 500. E serviço de contabilidade, R$ 4.000. As ações de capital deverão ser citadas qual o equipamento, faltou a vogal, está sendo adquirido. Não precisa citar a marca. E o seu valor. Exemplo, eu como professor, eu como coordenador, eu como pai, eu presidente do conselho, secretário do conselho, gestor, eu entendo que a escola precisa adquirir tal equipamento. Então, eu coloco uma TV de 50 polegadas. Mas não é Sony, é Mitsubishi, é o quê? Não é? Então, não precisa colocar. Tem que colocar só a especificidade, né? Uma TV de 50 polegadas e quanto ela custa. Ora, favor acessar a planilha abaixo e preencher as suas sugestões nela.
nosso prazo de recebimento de sugestões é até o dia 30 de julho de 2021. Isso daqui é suficiente para a gente estabelecer informações interessantes para o grupo de trabalho e a gente também mostrar para ele que existe uma janela de construção para isso. Aí a pessoa vem aqui, ó, clicou, só isso. E está aqui um documento que, inclusive, o SPAG DGE, ele fornece para a equipe gestora, especialmente o gestor da área financeira, já pode entrar para a pessoa com algumas dicas, que tem material, porque nem todo mundo tem experiência, né? Aí a planilha já está todinha aqui organizada, ó, pessoal. Aí a pessoa vai lá, faz uma pesquisa na internet, ou ela mesma vai em loco, dependendo do contexto. Aí vamos supor que ela viu que é R$500, pronto. Então ela já digita aqui, tá certo? Dentro do custeio, porque essa é uma atividade de custeio, e à medida que ela vai colocando, a soma já vai estabelecendo. Bom, essa planilha é complexa de ser feita? Não, pessoal. Quem não tem esse conhecimento, a turma do CEMURI, liderada pelo professor... Me ajude aí, Márcia. O nome do coordenador lá das formações que a gente tem, que agora, infelizmente, eu Eliudson? Eu não sei se é... Não, é lá é Eliudson hoje que faz aqueles cursos lá no CEMURI. Mas eu acredito que, se eu não me engano, é Eliudson hoje, não sei. Bom, quem for... Maílson. É Maílson, isso, muito obrigado, viu? Então, a equipe... Coordenador. Isso. Tem outra pessoa lá, mas ele continua numa gestão muito boa. Pois é, então, Maílson é a grande liderança dessa equipe de formadores que vão favorecer que a gente faça um curso de Excel. É um curso simples, rápido, e a gente pode estar utilizando para isso. Então, serviço de contabilidade, vamos supor que o gestor informa, a pessoa já vai colocando. Quando chegar no final, gente, eu tenho várias planilhas e eu tenho tudo isso. Eu vou aqui, copio e colo, entendeu? Copio e colo noutra planilha, entendeu? Que é a planilha que eu junto todas as informações. E se a pessoa tiver um conhecimento mais aprofundado ainda, ela pode colar tudo numa única planilha com mais facilidade e até automaticamente. Mas isso aí é uma outra história. Certo, pessoal? Então, então é isso, tá? E voltando aqui para a nossa sala do Classroom, eu vou diminuir aqui o tamanho, tá? E vocês vão ver que eu posso fazer isso e muito mais, tá? E nesse tempinho final que existe, eu não vou falar tanto do Google Meet, porque a gente já tem um domínio relativamente bom sobre ele, mas eu gostaria só de mostrar, para finalizar nesses 2 minutos que eu tenho, para a gente não extrapolar, obviamente, muito os 30 minutos que a gente vai ter agora de reflexões com a participação de vocês. Vocês já estão vendo a agenda? Alguém poderia me dizer? Tá beleza? Estão vendo a agenda? Ok, não, né? Eden, ok. Aqui está aparecendo para a gente uma foto onde mostra a pauta da reunião ROM 2021. Essa ainda é. Então, eu vou parar essa socialização aqui e vou mostrar a agenda agora, tá ok? Ok, mostrei que eu... Para a gente finalizar, ó. Tá aqui a agenda. Veja bem, gente, essa agenda, ela vai ser a agenda que todo GT, que todo grupo de trabalho, em cada sala que a gente abrir e for montando as nossas atividades dentro dessa gestão democrática inclusiva, propiciadora da construção e permanente da nossa autonomia, para que, com a cooperação, a gente possa trabalhar
sincronamente e assincronamente e estarmos juntos para enfrentamento dos desafios dessa unidade de ensino. Olha, vejam, eu tenho aqui, não é, a agenda e eu já sei, enquanto gestor, enquanto coordenador, enquanto professor, enquanto presidente do conselho escolar, seja quem for desse grupo de trabalho, eu tenho, atividade de minicurso da Genad. Está aqui o link. Quando eu clico aqui, eu vou lá para a atividade. Eu vou lá para a atividade da sala de aula do Google Classroom. Eu tenho as informações básicas aqui. Mas eu também tenho o quê? Eu tenho a próxima atividade. E está tudo resumidinho aqui. Veja que coisa maravilhosa. O grande desafio da gente é ajudar a educar as pessoas cada vez mais com muito tato, com muita perseverança, com muita resiliência e, acima de tudo, espírito de inclusão das pessoas, usando essa paciência carinhosa, tá, que eu estou chamando, que seria uma pedagogia, não é? Do afeto, do carinho, da atenção ao ser humano que está ali conosco, tá? E a gente vai ter a informação toda aqui, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o GT do RUM, né? Proposta de ação. Tá tudo aqui. Como é que eu faço? Como é que eu entro? Tudo tá aqui. Observem que é um espaço extremamente rico para a gente facilitar o nosso trabalho. Agora tem um desafio. É preciso que a gente tenha um grupo de pessoas, e eu digo para vocês que talvez a gente se surpreenda em, de repente, se a dificuldade ela é tão severa no espaço da unidade de ensino, que a gente possa estar vislumbrando alguns estudantes que podem fazer uma formação do uso dessas ferramentas para nós, tá certo? Das ferramentas para nós na escola. Isso não será nenhum desmerecimento, será muito pelo contrário, uma oportunidade da gente dar um espaço dos que aprendem nos ensinarem também serem, de certa maneira, aqueles que nos ensinam. Porque muitas vezes os jovens têm um domínio maior do que nós dessas tecnologias, e a gente poder efetivamente incluir os próprios estudantes, ajudando a equipe da escola, e isso será, com certeza, dentro dos estudantes que tenham essa condição de nos ajudar, uma experiência de gestão democrática e inclusiva que esses meninos nunca mais vão esquecer. Mas tudo isso, obviamente, depende do esforço e da luta de uma equipe de seres humanos nesse espaço da unidade de ensino, e quem efetivamente vai dizer é o dinamismo da nossa vontade, da nossa resiliência, da nossa perseverança e daquilo que é uma tarefa muito interessante, que é construir uma ética, uma prática de colocar na vida os conceitos que nós defendemos, os conceitos que nós acreditamos, os conceitos que nós sabemos para nós que são importantes dentro de uma perspectiva ética. Porque eu concordo com Aristóteles, para concluir, em Ética Nicômaco, que, de fato, posturas éticas nunca são teoria, mas são conteúdos procedimentais e atitudinais da existência do ser humano no seu espaço histórico, seja ele qual for. Muito obrigado pela paciência de vocês, e vamos abrir agora para o nosso diálogo.